Bom dia. Me ouvindo? Sim, professor. Maravilha. Então, vamos lá. Pessoal, vamos conversar, né? Opa, alô? Oi. Ah, vou mandar para você já no minuto, só um segundo. Alô. Peraí. Pessoal, vocês têm o link, vocês não vão ter, só um minutinho, então. A Cristina está sem o link da aula. Espera só um pouquinho, como é que eu vou fazer isso aqui? Vocês têm como enviar para a Cristina para mim? Eu acho que a gente não tem o contato dela, prof, mas no Eu Aveia passo o seu tem. número dela, peraí. Peraí, eu já passo já o número dela para vocês. Tá, pode falar. O número dela, cadê o negócio? Não, mandei. Peraí, eu já mando aqui para ela. Tá. Como é que eu faço? Ah, não, não, coisa dela. Você tem o link no WhatsApp, prof? Tenho. Aí você pega para encaminhar e escolhe o contato pelo WhatsApp. Peraí, deixa eu mandar aqui para ela de novo. É o primeiro. Se a gente não conseguir finalizar, eu vou fazer aquilo de abrir um outro link de novo. Tá? A gente faz um intervalinho e volta. Ah, não deu certo o negócio dela. Puta merda. Como é que eu faço isso aqui? Peraí. Mando para a família Fernanda. Peraí. Vicente, puta merda. Que coisa chata. Uma fala meio que... Vamos lá? Então, nós vamos falar de elementos constituintes das PPRs, tá bom? Gravando já. Vou ver se contar o tempo no começo aí. A Cristina está entrando lá. Tá? Na realidade, na primeira aula, eu contei o que é uma removível, falamos de diversos conceitos, e quando passava, eu falava, vocês vão ter uma aula específica disso, vocês vão ter uma aula específica daquilo. Né? Agora, chegou o momento. Tudo que a gente vai falar aqui, a gente já falou naquela aula inicial, né? Já introduziu a ideia. Agora nós vamos capturar esses conceitos no sentido de dar nome aos bois. Tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, é extremamente conceitual. Quer dizer, na realidade, é você entender o que é e guardar o nome. É uma coisa que é chato de estudar isso no começo, porque é muito teórico, né? Não tem como você explicar certas coisas. Você tem que delinear aquilo, vocês entenderem por que foi pensado daquela forma, e o nome foi atribuído, não fui eu que dei, né? Então, a coisa tem que ser sedimentada de uma forma muito teórica mesmo, né? Isso é isso porque é isso. Beleza. Então vamos lá. O pessoal está entrando aqui ainda. Obrigada, viu, Biba? Imagina, Cris. Estava em cima do link. Eu só recebi o outro. Tá, não, tá legal. Vamos lá. Então, elementos constituintes. Bom, uma removível, né? Tem um componente, como na Protfix, a gente vai fazendo esse paralelo. Os componentes biológicos e os componentes mecânicos da estrutura propriamente dita. Quer dizer, eu tenho uma boca desdentada, na qual eu vou fazer um aparelho para devolver aquela função.
Então, eu tenho um misto que é de coisas vivas e de um monte de coisas inertes na boca. Os inertes é são a prótese propriamente dita. E os biológicos, né, são os componentes da boca do paciente, que vai formar um conjunto que vai entrar em função. Então, estruturas em íntimo contato com os elementos constituintes devem estar rígidos e serem previamente tratados. A primeira coisa que acontece, vocês vão ser testemunhas disso. O paciente perdeu dentes, de repente, um belo dia, ele resolve que quer fazer dentes. Só que ele levou anos perdendo dentes, né? Ele teve doença periodontal, ele teve cárie, ele teve um trauma, ele teve acidentes, ele teve uma vida com a boca dele. Quando ele resolve fazer a prótese, às vezes entrou uma graninha, né? O cara está mais bem estruturado financeiramente, o que ele quer? Ele quer a prótese para o Natal. Então, o paciente chega no consultório e fala, dá para fazer para o Natal? Né? São coisas que o cara levou 20, 30 anos perdendo. Você não vai fazer em 2 meses. Né? E, primeiro, para eu poder fazer isso, tudo tem que estar tratado. Não pode ter cárie, não pode ter restauração defeituosa, não pode ter problema periodontal, não pode ter lesão na mucosa. Né? O cara tem que estar bem de saúde para poder fazer uma prótese. Ainda assim, eu sou cético em relação a isso. Por exemplo, a prótese dentária é a prótese que é feita com menos cuidado, a prótese dentária, de maneira geral, com menos cuidado das próteses que um ser humano usa. Se você vai fazer uma prótese ortopédica, o cara que sofreu um acidente, perdeu um braço, perdeu uma perna, perdeu um membro, né? A fisioterapia que esse cara sofre, se expõe antes de usar uma prótese, é algo absurdo. O treino que ele faz para poder receber a prótese, agora, na odontologia, não. A gente molda, faz a prótese, põe na boca do paciente e ele vai se acostumar com aquilo usando a prótese. Né? Machuca um pouquinho aqui, machuca um pouquinho ali. Né? E é isso que acontece. Então, na realidade, a odontologia ainda tem passos largos a caminhar no sentido de melhoria desses aparelhos. Mecânico. A prótese propriamente dita. Engloba o planejamento, distribuição de forças e adaptação. Tá? Então, nós vamos lá. Da parte mecânica da minha prótese que eu vou fazer, eu vou pôr a prótese no lugar, é o que eu coloquei, e quero que ela fique naquele local que eu coloquei. Né? Para isso, ela não pode sofrer deslocamentos na trajetória de inserção dela. Ela tem que estar instalada. Quando eu faço uma força maior, eu rompo aquela força e tiro a prótese, eu removo a prótese. E esses dispositivos que mantêm a prótese em posição são os retentores. Né? São os retentores. E tem aqui que a gente chama de retentor direto. O que é um retentor direto? Exerce a função de retenção direta, ou seja, paralela à trajetória de inserção. Quando eu visto a prótese, ela vai ofertar uma resistência a sair na mesma trajetória que ela entrou, de entrar e sair. Todos os dispositivos que ofertam essa resistência a sair na trajetória de inserção são retentores diretos, por definição. Então, é difícil, às vezes, você entender isso do começo. Então, você tem que memorizar o que é e depois, com a repetição disso, conceitualmente, você vai sedimentando aquilo. Bom, então, um retentor direto, o que é? São dispositivos mecânicos colocados na prótese que impedem, né, a remoção dela, ou mantém ela em posição. Quando eu rompo a força que essa retenção direta exerce no aparelho, que o aparelho exerce sobre o tecido bucal, eu removo a prótese. Tá? Mas o que mantém ele ali são os retentores diretos. Bom, esses retentores diretos, eles podem ficar dentro da coroa do dente. Dentro da coroa de dente, eu faço um encaixe tipo macho-fêmea, né? Que nem aquele da removível que nós tratamos na semana passada. Eu tenho uma coroa do dente com um casulo. E a removível tem um pistilo que cavalga aquilo. Né? Então, a retenção é intracoronária, é dentro da coroa do dente. Ou extracoronário. O que é extracoronário? Que abraça a coroa do dente. O extracoronário são os retentores mais utilizados. São os famosos grampos das próteses parciais removíveis. Grampos. Você grampeia a prótese tem aqueles terrinhos, né? Que o paciente reclama tanto da estética. Tá? Então,
Os retentores diretos, vamos recordar, é aquele que impede a movimentação da prótese na sua trajetória de inserção, que mantém a prótese no sítio dela. Tá? E eles podem ser dentro da coroa ou sobre a coroa. Os sobre a coroa são os mais usados, são os grampos. Né? Grampos. O que a gente vai definir o grampo, então? O grampo é um retentor extracoronário. Ele abraça a coroa do dente. Né? Então, vamos lá. São elementos mecânicos responsáveis pela retenção de uma PPR. Assegura uma posição estável ao aparelho no seu sítio. O que é seu sítio? No lugar que ele tem que ficar. Ele foi planejado para ficar ali. Esse dispositivo tenta manter ele naquele lugar. Assegura uma posição em seu sítio, impedindo que seja removido durante os hábitos habituais do paciente. Quando o paciente quer tirar, ele aumenta a força, o grampo sofre uma deformação, passa pelo equador protético e a prótese sai. Depois ele veste de novo. Né? Agora, durante a conversa, a mastigação, toda a atividade fisiológica do paciente, a prótese tem que estar instalada. Muitas vezes você vê o paciente está falando, a prótese pula da boca. Né? Então, isso está mal feito, está inadequado. Então, o que é um retentor? É o que ajuda a prótese a ficar na boca, ou que mantém a prótese no seu sítio. Né? Os retentores intracoronários e extracoronários. Os mais usados são extras coronários, são os grampos. E a definição de um grampo: elementos mecânicos responsáveis pela retenção de uma PPR no seu sítio. Beleza? Qualquer coisa pode parar. Olha lá, o desenho de um grampo. Deixa eu tirar isso aqui. Isso aqui Opa, tudo bom, gente? Oba! Quem está falando? A Débora. Oi, Débora. Eu estou dando aula, você entrou na minha aula. Uai, você mandou um link para mim? Desculpa. Eu vou mandar uma... Desculpa. Para poder mandar o link para a Cristina. Vai ter reunião de família? A Débora é minha irmã. Quer assistir a aula, tá às ordens, Débora. Hoje é aniversário da Natália. Você manda um link dizendo, convidando todo mundo para uma reunião às 10, pô. Desculpa. Eu não tinha mandado o link para a Cristina, eu usei o grupo família para poder linkar. Aí a Cacá falou, vai ter reunião de família às 10. Eu falei, que horário estranho para marcar uma reunião de família. Eu não pensei nisso na hora de fazer. Um beijão pra você aí. Deixa eu tocar o barco aqui. Boa aula para vocês. Obrigado. Beijo, Débora. Pessoal, então vamos voltar aqui. Olha lá, eu tenho um grampo. O que é um grampo? É um dispositivo que abraça por fora o dente, né? E que tem um terminal retentivo aqui que vai abotoar em cima do dente, né? Que vai abotoar em cima do dente. E vai dar a retenção que eu quero. Então, são considerados as unidades ativas da PPR, né? É o que realmente vai fazer, né? A retenção do meu aparelho. Coisa de maluco. Olha o que é isso aqui. Volta aqui. Apareceu uma coisa nova aqui. Bom, vamos lá. Propriedade dos grampos. O grampo tem que ter retenção. Tá? Ele tem que travar a coisa do lado. Ele tem uma outra propriedade que é reciprocidade. Outra que é suporte. Outra estabilidade, outra circunscrição e outra passividade. Então, a coluna da esquerda são as características, as propriedades de um grampo. E o que quer dizer cada uma dessas propriedades? A retenção, quem dá? É o terminal retentivo. Nós vamos ver item a item isso aqui. Reciprocidade, o braço de oposição. Suporte, os apoios. A estabilidade, o braço de oposição, o apoio e o corpo do grampo junto. Circunscrição, tem que ser maior do que 180 graus de abraçamento no dente. Né? Pensa que o dente seja um esférico, ele tem que ter mais de 180 graus. Ele não pode pegar só o comecinho do dente. E passividade. Uma vez no lugar dele, ele não pode ficar fazendo força no dente. Tá? Olha lá.
O que é, então? Vamos lá. O dente tem uma superfície convexa. Né? O dente tem uma superfície convexa. Ô, saco. Não comendo errado. Tem uma superfície convexa. Que diacho. Né? Olha lá. Então, eu olhando o dente, é como se fosse um ovo, né? Então, se eu olhar ele por cima, vai chegar num momento que eu tenho uma linha, né, que divide o que está para cima, que é expulsivo, e o que está para baixo, que é retentivo. Né? Então, ele rompe aquilo, tem uma barriguinha, o grampo vai passar por ali. A oclusal do dente está aqui, a prótese vai entrar por oclusal. Então, o grampo vai chegar aqui, vai passar toda essa área expulsiva aqui e vai sofrer uma deformação elástica, né? Ele deforma e volta para o lugar na área retentiva dele, onde eu determinei que ele vai ficar. E toda vez que eu for tirar, ele vai ter que sofrer essa deformação ao contrário, né? Ele vai ter que passar por aquela barriguinha de novo para ele sair do lugar. Quando ele está aqui embaixo, na área retentiva, ele não fica fazendo força no dente. Ele não fica fazendo força no dente. Né? Ele só vai fazer força no equador, na região do equador. Agora, o que é fazer força? Quando eu vou deformar o grampo está empurrando o dente para o outro lado. Uma coisa empurra a outra. A que está mais firme fica e a outra deforma. Então, quem tem que deformar é o terminal retentivo do grampo. Né? Então, do lado oposto do braço de retenção, eu tenho que ter um braço de oposição que mantenha o dente no lugar. Que mantenha o dente no lugar. Então, vamos lá. Ó. Mantenha o dente no lugar. O braço de retenção vai cruzar, vai manter o dente no lugar. Mantendo o dente no lugar, o grampo vai deformar. Nós precisamos lembrar lá do materiais dentários, que existem vários tipos, né, de deformações. Nós temos deformações elásticas e temos deformações plásticas, permanentes. A deformação que o terminal retentivo do dente vai sofrer é uma deformação elástica. Ele tem que passar e recuperar aquilo e voltar em posição. Tá? Se for uma deformação permanente, ele passa e laceia. Ele não vai ficar... não vai ter a retenção desejada depois. Tá bom? Então, vamos lá. Um monte de conceito. O que dá retenção? O terminal retentivo do meu grampo. Vamos voltar uma aqui, ó. Ó, retenção, o terminal retentivo. Não é o grampo todo que dá retenção. É só o terminal retentivo. E agora, por terminal retentivo cruzar o equador protético, eu vou ter que ter uma reciprocidade. Eu tenho que ter um braço de oposição que segure o dente no lugar para o terminal transladar o equador do dente, passar pelo equador. Tá? Beleza, vamos lá. Como é que eu faço isso? Fazendo o delineamento do meu modelo. Nós vamos ter uma aula só de delineadores. Eu marco o equador protético no meu dente para saber onde o meu terminal retentivo vai ficar. Olha lá. Aqui eu tenho um grampo extracoronário, né? É um grampo circunferencial. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho a vestibular do meu dente, aqui eu tenho a lingual do meu dente, aqui a oclusal. Bom, por vestibular, eu tenho um braço, ó, que vai acima do equador protético, né? Acima só pela área expulsiva do dente, e aqui, ó, eu tenho o terço final dele que vai afinando para ser o terminal retentivo do meu dente, do meu grampo. Né? Ó, essa posição aqui é o terminal retentivo. Só ele está abaixo do equador protético, por isso que está branquinho aqui. É ele que vai abotoar o meu grampo, que vai fazer a pressão para o grampo ficar. E uma vez passado, né, essa área mais espessa do equador protético, ele deforma e cai aqui de novo. Quando ele cai, ele não continua apertando o dente, ele descansa sobre o dente. Então, isso chama-se passividade do grampo.
Quando eu estou passando, ele abre para passar e desce de novo. E pelo lado lingual, eu tenho um braço que é mais grosso, que encosta aqui, ó, na lingual, para o dente, para quando isso aqui empurrar o dente para cá, para passar, ele deforme o dente e fique no lugar. Então, esse braço aqui de trás chama braço de oposição. Então, ó, o braço de retenção, ele está... Aqui está o equador, ó, tá? Só o terminal retentivo cruza o equador. E o braço de oposição está sempre acima do equador. Sempre acima do equador. Então, um grampo circunferencial, ele fica todo acima do equador protético, menos o terminal retentivo. O terminal retentivo translada o equador protético, ele passa para o outro lado. Transladar é passar para o outro lado, né? Então, ele translada o equador protético e vai buscar a retenção do meu dente, da minha prótese. Tá? Bom, e além disso, eu tenho que ter uma coisa, se eu puser um anel vestindo em cima do dente, quando eu morder, ele vai descer. Então, ele vai ficar jangando em cima do dente. Então, eu tenho que buscar uma posição de apoio, né, na oclusal do meu dente, para estabilizar a posição, o suporte do meu dente. Então, o grampo vem e assenta sobre o dente. Tá? Então, ó, aqui eu faço um preparinho no dente, nós vamos ver como é que faz isso depois, tá? E desce. Agora, esse conjunto que está aqui, ó, pedaço do braço de retenção, o apoio, começo do braço de oposição, forma uma área metálica maior aqui, que a gente chama de corpo do grampo. Corpo do grampo. Então, vamos lá? Corpo do grampo. Ó, eu tenho o braço de retenção com seu terminal retentivo. Só o terminal retentivo translada o equador protético. Do outro lado, eu tenho o braço de oposição. Na região aqui, eu tenho o apoio, que junto com o braço de oposição, de retenção e o braço de oposição, e essa parte que desce aqui para emendar no resto da prótese, são os conectores, né? Vai formar o corpo do grampo. Então, ó, o braço de retenção, ele vai afilando na medida que ele vai fazendo, para dar elasticidade para o terminal retentivo. Já o braço de oposição vai com uma barra rígida. O braço de oposição só serve para segurar o dente no lugar. Então, ele tem que ter uma certa rigidez. Tá? Olha lá. E aqui o apoio. Aqui o apoio. Tá? Apoiado no dente. Eu tenho que afundar no esmalte isso aqui, porque se eu colocar o metal aqui, o paciente começa a morder em cima do metal. Tá? Eu tenho que fazer uma casinha, né, para o grampo entrar dentro do dente e dar o suporte necessário. E quando eu estou vestindo, a minha removível, o braço de oposição tem que encostar na lingual do dente quando o terminal retentivo encostar no dente aqui. Que o terminal vai ter que fazer força para abrir e nisso ele vai empurrar o dente para o lado oposto. Né? Então, se eu colocar o braço de oposição mais alto, ele vai transladar primeiro aqui, ó, sem que esteja apoiado aqui. Isso vai dar mobilidade no meu dente. Né? E depois, na hora que o grampo já tiver passado, que ele já tiver instalado, a prótese já tiver instalada, tiver na área retentiva aqui, ele não pode ficar fazendo força no dente. Né? Ele fica... o efeito da passividade. O grampo vem e descansa. É isso aqui, né? Não sei se vocês estão vendo. Oi? Uma aluna está perguntando assim, Amanda, professor, então o braço de oposição é mais rígido que o de retenção? Sim, extremamente rígido. E a única parte flexível do braço de retenção é o terminal retentivo. Vou voltar aqui, ó. Olha lá. O braço de retenção... O braço de retenção ele começa grosso e vem afilando para ter essa posição final que cruzou o equador protético aqui, elasticidade. E o braço de oposição é rígido, ele é grosso o tempo inteiro. Ele serve só para segurar as forças. Tá? Olha lá. Ó.
Ó, eu tenho o corpo do grampo, que é esse conjunto que está em vermelho aqui, ó. O apoio, o começo do braço de retenção, o começo do braço de oposição e o começo do conector. Depois eu venho com o braço de retenção, Ele vem para cá, ó. E o terço final dele aqui cruza o equador protético. Falei também da circunscrição. O que é isso? Ó, pensando que isso aqui é uma circunferência, eu não posso parar o grampo aqui no 180. Ó. Ele vai empurrar o dente. Ele tem que ter mais de 180 graus. Então, ele vem até aqui. Ó. Ele só não pega a distal do dente, que tem outro dente do lado. Né? Então, o grampo tem que abraçar todo o dente. Ô, professor, Pois não. o senhor pode repetir a parte de retenção e oposição no dente? O dente, ele vai tanto ter o de retenção como de oposição? Isso. O grampo. O dente não tem nada. O grampo. Tá, o grampo. Olha lá. Quando eu traço o meu equador protético, o meu dente é barrigudinho. Então, eu tenho uma área que está para cima, que é expulsiva. E depois aqui da barriga, né, esconde, é onde o grampo vai ter que passar. Então, o terminal retentivo tem que cruzar esse equador protético. Cadê o negócio aqui? Tem que cruzar esse equador. Então, ele tem que descansar aqui, né? O terminal retentivo. Todo o resto do grampo tem que estar para cima do equador protético. Essa linha vermelha aqui é o equador. Então, o braço de retenção, ele vem por aqui e o tercinho final dele aqui cruza a linha aqui, ó. Tá? E vai abotoar a minha prótese. Tá? Do lado oposto, ó. Então, esse aqui é o braço de retenção. Ele vem, ele escorrega por aqui e translada aqui, ó. Isso aqui abotou aqui. Do lado oposto, está tudo acima do equador protético, ó. O pontilhado aqui é o equador protético por lingual. Então, o braço inteiro está na área expulsiva. Então, ele não faz força no dente, ele só segura o dente em posição para que a ponta ativa, né, do terminal retentivo possa atuar sobre o equador protético no transladar dele, para poder abotoar. Tudo bem? Sim. Beleza. Bom, uma vez transladado, ele tem que descansar em cima do dente. Né? Ele vai encostar no dente, mas ele não pode mais continuar fazendo força. Ele só faz força a hora que ele está aqui, ó, a parte mais pontiaguda da barriguinha. Ó, tá? Aqui está o equador. Ó. Ele vem aqui, o grampo tem que abrir, passou. Passou, ele volta e não fica fazendo força. Tá? Ele não pode estar fazendo força no dente. Vamos lá. Bom, eu tenho grampos circunferenciais, né, que são esses que nós acabamos de ver. Eles abraçam o dente. Né? Eles partem do apoio cruzal para a área retentiva, abraçando todo o dente. E a ação de pontas, né, partem da cela metálica em direção à área retentiva. É esse tipo de grampo aqui. Ele já vem por baixo e vai abotoar lá embaixo. Vamos lá. Um grampo circunferencial, né? Ele tem o braço de retenção, ele tem o braço de oposição, o apoio oclusal ou incisal, o corpo do grampo e o conector menor. Então, vamos lá. Eu tenho o braço de retenção, olha, ele começa grosso e vai afinando, só o terminal retentivo ultrapassa, né, o equador protético. Do lado lingual, eu vou ter o braço de oposição, todo ele acima do equador protético aqui, ó. Ele é grossão, ele não tem elasticidade. O terminal retentivo aqui tem. A junção dele, eu tenho que apoiar esse conjunto em cima do dente, para não ficar jogando em cima do dente. Então, eu tenho o apoio aqui, ó, o apoio aqui. E vou ter que ter um ferrinho que vai descer para unir esse grampo ao resto da minha prótese. Né? Então, isso chama-se conector menor. Então, braço de retenção, aqui. Braço de oposição, aqui. Apoio oclusal, aqui. Né? Corpo do grampo. Né? Vai formando o corpo do grampo.
e o conector menor. Então, o corpo do grampo é algo que se forma, a gente não desenha o corpo do grampo. Você põe um braço de retenção, um braço de oposição e o apoio. A união desses três no desenho vai formar uma estrutura mais pesada, né? Mais rígida, que é o corpo do grampo. E dele vai descer uma barrinha metálica para unir ao resto da armação, que é o conector menor. Tá? E o grampo tem que ter circunscrição. Tá voltando aqui, ó. Eu não posso parar o meu grampo aqui, ó, na metadinha do meu dente. Eu tenho que levar o grampo até a distal. Só não vou pegar a face distal do dente. Eu pego a vestibular inteira e a lingual inteira. E a parte da mesial aqui por cima também, né? Para descer o conector. Agora, lá na distal, vai ficar um vãozinho aqui. Então, 180 graus daria aqui. A circunscrição do grampo tem que ser maior do que 180 graus. Então, pode ser 270? Pode. Tá? É maior do que 270, do que 180. Dá para fazer 360? Muitas vezes dá, quando você não tem o dente adjacente, você não tem o dente ao lado. Você pode abraçar o dente. A gente chama grampo em anel. Né? Ele faz 360 graus de circunscrição. Não é todo que dá. E o grampo por ação de pontas. O que acontece? Ó, ele tem um dispositivo já aqui embaixo que vem da cela para cá. E lá atrás tem o braço de oposição, que eu preciso também. Tá? Então, grampo por ação de pontas e grampo circunferenciais. Qual a diferença de um para o outro? A forma que ele age de retenção. O grampo circunferencial ele é totalmente construído na parte expulsiva do dente. Só o terminal retentivo cruza. O grampo por ação de pontas, o braço de retenção, ele vem todo na área retentiva. O braço de retenção é totalmente posicionado na área retentiva do dente. Tá? Então, ele age por fricção. Como é que pode ser os grampos por ação de pontas? Né? Ele pode ter diversos desenhos. Olha aqui ó, a forma dele. Ó. Ele tem uma linhazinha aqui. Ó. Né? Tá? É o grampo em T. Tá? Ele pode ser em U, fazer um pouquinho maior o T. Você puxa as duas perninhas do T mais para cima um pouquinho, forma o U. Pode ser em L, só tem perninha de um lado. Pode ser em I, sem perninha de nenhum lado, só a barrinha. Pode ser em C e pode ser no número 7. Então, o desenho do terminal retentivo de um grampo por ação de pontas, né, pode ser tulic. Né? A gente fala tulic em 7. Tulic, para você guardar, é um anagrama. Né? T-U-L-I-C. Qual que é o mais usado? O grampo em T. Tá? O que a gente vai usar a vida inteira é esse aqui. Ó. Existem outras possibilidades? Existem, mas em planejamentos mais elaborados. Tá? Mas, se você vai fazer um concurso, alguma coisa, eles vão perguntar para você quais os tipos de grampo por ação de pontas que pode existir. Tulic. Tá? Guarda a palavrinha. Bom, aí né, eu fiz os grampos, que são os dispositivos de retenção, sejam eles circunferenciais ou por ação de pontas. Eles estão dispostos sobre os dentes retentores da minha prótese parcial removível. Só que eu vou ter que unir todos esses numa peça única. Né? Então, de cada grampo desce um conector menor, que a gente chama, um conector que sai do grampo e vai né, para uma outra região, que é o conector maior ou barra de união. E o conector maior vai coletar todos os conectores menores, de tal forma que ele vai fazer juntando tudo numa peça só. Vamos lá, vendo fica mais fácil. Serve para unir ou conectar os elementos usados de um lado do arco dentário aos elementos do outro lado. Conector maior. Né? A primeira coisa, ó, está em negrito aqui. Ó. A primeira coisa que um conector maior precisa ter é ser rígido. Rigidez suficiente para a transmissão dos esforços mastigatórios. Então, o conector maior de uma prótese parcial removível tem que ser rígido. Põe isso na cabeça. Grava isso. Isso é importante. Localização favorável aos tecidos moles e impedir traumas aos tecidos gengivais. Deve contornar áreas proeminentes, toros. Né? Se você ficar apertando o toros, dói. O paciente não consegue usar a prótese.
As bordas devem ficar distantes da gengiva, não pode ficar apertando a gengiva, isso causa hiperplasia gengival. Largura e espessura são fatores de resistência à deformação. Pessoal, primeiro item que nós estamos falando de conector maior aqui, que eu chamei a atenção de vocês, é a rigidez. Toda vez que você vai num congresso odontológico, vocês já devem ter ido um, você entra no congresso, tem uma barraquinha famigerada que fala assim, Flexite, a prótese do momento. Abre na internet, tem um monte de gente fazendo Flexite. O que é uma Flexite? É um negócio flexível, como diz o nome. Então, não serve para fazer prótese removível. Escreve bem grande aí no seu caderno. Flexite não serve para fazer prótese parcial removível. Mas no congresso estão vendendo, para tonto comprar. Para tonto comprar. O conector maior de uma prótese removível, qualquer livro de removível que você abra no mundo inteiro, o fator primeiro da coisa, tem que ter rigidez. Tem que ter rigidez. Flexite não é rígido, é mole. Se é mole, não serve. Se não serve, não dá para fazer, não dá para conversar com o vendedor. O vendedor vai querer falar para você que aquilo é bom. Não é. Tem as suas indicações na odontogeriatria, tem algumas coisas que a gente até usa. Né? Você tem que pensar um paciente mais idoso, que tem menos força muscular, tal. Aí dá para pensar em usar a Flexite em alguns casos, mas não é como eles vendem no congresso. Né? E como que fica mais bonito, que fica estética. Cara, se não é rígido, não serve. Então, não tem desculpa. Né? Então, eu acho que ficou bem frisado isso para vocês. Conector de prótese, requisito dos conectores maiores. Primeiro, rigidez. Flexite não serve. Ah, mas no congresso estão vendendo. Estão vendendo, tem quem compra. É esse que é o problema nosso, né? Se tem quem compra, o mercado vai falar. Quais os desenhos que eu posso dar para isso? Quais os tipos? Uma barra no superior, né? Para a maxila. Barra palatina simples, barra palatina dupla, barra palatina em U, cinta plana, placa palatina total. Vamos ver como é que é isso aqui agora? Vamos. Olha lá. Eu tenho um dente aqui, ó, que tem um grampo circunferencial aqui. Aqui outro dente, né, com outro grampo circunferencial. Aqui outro grampo circunferencial. Aqui outro grampo circunferencial. Então, quando eu visto a prótese, esses grampos vão travar a prótese em posição. De cada um desses grampinhos, desce um conector menor. Ó, um conector menor, um conector menor, um conector menor, que vai ser unido a uma barra, ó, que dá a volta na boca toda, emendando tudo isso aqui, que é o conector maior. É feio? É feio. É metálico, é duro, né? É rígido. Então, ele mantém a prótese como uma estrutura única. A prótese não flete de um lado e do outro. Né? Então, isso aqui é uma barra